Então, questão 1, item A. Representar graficamente o domínio de integração. Então, quando você vê que o domínio de integração dessa função, dessa integral dupla, quem está variando entre 0 e 9? Né? Pode responder para mim ou escrever aqui no chat, tanto faz. É o Está aberto ou X. aberto? O X. É o X está variando entre 0 e 9. E o Y está variando entre que valores, né? Entre que expressões, no caso? Raiz de x e 3. Então, isso aqui é a descrição da região D. Quando se fala em região, já está subentendido que estamos tratando de uma geometria no plano ou no R3. Termo região, né, no nosso texto base, nesses contextos todos. R3. Falar em região é região plana. Plano. Né? A gente omite a parte plana, mas é a região plana. Normalmente chamado de D ou R, enfim. Então aqui tem uma região plana descrita em termos dessas inequações aqui. Temos 4 inequações aqui resumidas. Eu posso até chamar de um sistema de inequações. Tá? Então eu estou no R2, então meu raciocínio está no R2. Então quando eu peço aqui representar graficamente o domínio de integração, ou seja, a região D, representar graficamente algo no R2. Tá claro isso? Sim. Sim? Então fala para mim, o que é x igual a 0 no R2? É o eixo Y. É uma reta que coincide com o eixo Y. Então eu vou desenhá-la aqui. Ó. Tô fazendo a mão. Aqui está x, é a reta x igual a 0. Então x igual a 0, graficamente falando, é uma reta. É sempre uma reta? No R2, sim. Mas se eu tivesse no R3, seria um plano. Se eu tivesse nos reais, seria um ponto. X igual a 9. Define graficamente o que no R2? Outra reta. Outra reta. Paralela ao eixo Y. Então aqui ela, claro, corta no 0. E essa aqui corta no 9. Okay? Então quando eu falo assim, x entre 0 e 9, é comum a gente se referir a esse sistema aqui de inequações como intervalo. Porque é comum a gente ver essa expressão raciocinando só sobre o eixo x. Então isso aqui é um intervalo quando eu penso nos reais. Quando eu penso no R2, isso aqui são infinitas retas entre as retas x igual a 0 e x igual a 9. Então é essa faixa. Eu não vou rabiscar tudo, porque senão confunde o meu esboço. Mas é toda essa faixa aqui. Ó. Oi? Me tira só uma dúvida. Por que tem vídeos no YouTube que o cara chama uma reta de curva? Só curiosidade. Seria um caso degenerado. A reta é uma curva com curvatura 0. Entende? Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, às vezes o termo curva ele é utilizado para se referir a um caminho. Então, assim, considere a curva C. O quê? É uma linha. Mas essa linha pode ter uma trajetória qualquer. Inclusive, ela pode ter curvatura 0, que nesse caso ela seria uma reta. Entendi. Tá? Tá bom, obrigado. Então, o termo curva se refere a caminho, se refere a algo que tem, teoricamente, só uma dimensão. Então, é um fio. Que, claro, se ele tiver curvatura 0, é uma reta. Então, às vezes, sou estranho, né? Você falar que a reta é uma curva. Muito estranho. Fiquei pensando, muito estranho. A gente também usa em cálculo 2, quando a gente começar a falar de integral de linha, a gente vai fazer uma integral que considera uma linha. E essa linha C, essa curva C, pode ser um segmento de reta. Tá? Então, a gente também vai usar um pouco esse termo, que às vezes pode soar estranho, mas é comum. Tá? Então, tá claro que isso aqui é uma faixa? No R2, isso define uma faixa? Tá sim. Limitado à esquerda. Eu faço uma setinha assim, ó, semelhante ao eixo X. Limitado à esquerda pela reta x igual a 0 e pela direita pela reta x igual a 9. Essa faixa aqui, ela está aberta para cima e aberta para baixo. Ela é infinita para cima e para baixo. Quem vai dar os limites superiores, né, os limites superior e inferior,
são os limites de quem? De y. Tá? Então, quando eu vejo aqui, ó, y igual a 3, qual é o gráfico de y igual a 3 no R2? É uma constante, é uma reta. É uma reta. Então, eu vou fazer uma reta aqui. Ó. Reta y igual a 3. Então, a minha região agora ganhou uma fronteira a mais, que é a reta y igual a 3. Essa fronteira aqui na direção de y, em sentido, né? Ela é a fronteira inferior ou superior da região? A minha região é dessa reta para cima ou é dessa reta para baixo? Para baixo. Para Para baixo. baixo, porque o 3 aqui, y igual a 3 é o limite superior. Okay? Mas para baixo quanto? Eu vou até o infinito? Não, eu vou parar nesse gráfico aqui. Ó. Y igual a raiz de x. Acho, mas y igual a raiz de x é um arco de uma parábola. Não é? Se você elevar ao quadrado dos dois lados, você vai cair aqui. Ó. Y igual a x igual a y ao quadrado, que é uma parábola côncava para a direita. Então essa função aqui é um arco dessa parábola. É só o arco superior da parábola côncava para a direita. Então aqui eu tenho a parábola, o arco dela, y igual a raiz de x. Tá claro para todo mundo? Então as quatro fronteiras aqui, x igual a 0, x igual a 9, y igual a 3. São três retas. E y igual a raiz de x é o arco de uma parábola côncava para a direita. Onde está a região D? Agora eu preciso rachurar a região D. A região D é a região que está entre as duas retas verticais, abaixo da reta horizontal e acima da parábola. Tá claro que é essa região aqui? Sim. Sim. Por que não é essa aqui? Qual? Essa região aqui embaixo, ó, que está em branco, também está limitada entre as retas x igual a 0 e x igual a 9. Porém, essa região... das rodadas do X. Certo. Se eu quisesse me referir a essa região aqui, o limite superior dela deveria ser o raiz de x, percebe? E o inferior dela deveria ser o eixo x, que tem por equação y igual a 0. Tá? Então, não há ambiguidade aqui. Não está nada aberto para interpretação. É o que está escrito. A minha região D está entre as retas x igual a 0 e x igual a 9, acima da parábola e abaixo da constante. É essa aqui. Vou até destacar esses pontos aqui. Ó. Então, aqui está a minha região D. Então, o item A era isso. Representar graficamente o domínio de integração. Uma função com duas variáveis, que é o que pode ser utilizado dentro de uma integral dupla, tem como domínio geral todo o R2. O domínio de integração é sempre um pedaço do R2. Que pedaço é esse? É esse pedaço aqui. Foi ou não foi? Foi. Foi? Item B. Escreva a integral dupla com a ordem de integração invertida. Ora, a ordem ali, a integral dupla vai estar, a função, não tem o que fazer com a função, é só repetir. Você não mexe com a expressão. E a ordem que vai ser invertida. Era dy dx. Agora você vai escrever, você escreveu, né? dx dy. Posso só inverter aqui? Colocar o 0,9 para dentro e o raiz de x até 3 para fora? E acabou? Posso ou não posso? O Rodrigo já adiantou aqui, ó, falou que não. Realmente, não posso. Até posso, posso. Eu fiz aqui, mas não está correto. Né? Por que não posso? Porque se eu resolver essa integral do jeito que está, a primeira integral eu resolvo na variável x. Substituo tudo que é x por 9 e 0. Depois eu resolvo a integral com relação a y. Eu vou trocar tudo que é y por 3 e raiz de x. Acabou.
no final das contas eu vou ficar com alguma coisa que depende de x. Eu não quero terminar as minhas contas e terminar com uma expressão x, eu quero achar um escalar. Então, se a minha integral dupla não pode ficar com limites constantes, tá? Por último. Então, se os 4 limites forem constantes, é só inverter. Mas, no caso como esse aqui, onde os 4 não são constantes, não é só inverter. Escrever ali na ordem invertida é descrever a região de outra forma. Como assim? O problema original aqui, descrever uma região dentro de uma faixa vertical ou horizontal. Quando eu vejo aqui, ó, que x tem limites constantes, tanto o inferior quanto o superior, quer dizer que x igual a constante, eu sei que é reta vertical. Então, a minha região está entre duas retas verticais. Então, o meu problema original, ó, x estava por último. Ela foi descrita entre duas retas verticais. A região foi colocada dentro de uma faixa vertical. Agora, o que eu preciso? Eu preciso ter o y por último. Então, por último aqui, eu preciso limites constantes. O que é y igual a uma constante? São retas horizontais. Você consegue olhar aqui para o gráfico e visualizar duas retas horizontais que cobrem toda a região? Quais são essas retas? São 3. Y igual a 0 e y igual a 3. Exatamente. Todo mundo viu? Então, Sim. se o x está por último, você coloca duas retas verticais. Se você quer o y por último, precisa de constante. Então, você precisa ver duas retas horizontais. Então, aqui eu tenho as retas. A minha região é... A região é a mesma, tá? Eu estou descrevendo de outra forma. Agora, o y, que tem limites constantes, variando entre 0 e 3. Falta o x. Olhando aqui para a região, eu vejo que ela é formada por infinitos pontos. Cada ponto tem uma componente x. Se você fizer uma setinha aqui, ó, semelhante ao eixo x, você vê claramente qual é a fronteira mais à esquerda e qual é a fronteira mais à direita. A fronteira mais à esquerda é o limite inferior de x. A fronteira mais à direita é o limite superior. É como se fosse o teto e a base, mas não na direção de y, na direção de x. Então, quem é o limite? Essa fronteira aqui, ó, que é a reta x igual a 0, é o limite inferior de x. Ok? E o limite superior é a parábola. Só que você precisa escrever a parábola nesses termos. X em função de y. Ora, é só você levar ao quadrado, como fizemos agora há pouco. E escrever x igual a y ao quadrado. Então, essa é outra descrição da mesma região. Eu descrevi aqui em vermelho. Aqui é outra descrição. Mas o gráfico é o mesmo. É só a maneira de descrevê-lo que muda. Tá? Com essa descrição, eu tenho um y constante. Limites de y constantes. Coloco no final. E o x, agora é que ficou com limites em função da outra variável. Olha aqui. Acabou. O item B era só, estava pedindo para descrever a integral com a ordem invertida. Ok? Ok, mesmo. E agora, qual é a ordem mais conveniente para a gente fazer o item C? É a original, com dx por último, ou é essa em verde, né, do item B, com dy por último? Do item B. Verde. É do item B. É o item B. Por que é o do item B? Porque da original é uma função aqui que envolve y. E ainda é uma função composta, que não lembra a regra da cadeia, não vai sair por substituição simples, não é produto, não vai fazer integração por parte. Eu acho que nem dá para resolver essa. Essa aqui é uma função que ela não é integrável. Então, não é nem dificuldade, é impossibilidade mesmo. Então, não tem como resolver essa integral aqui na variável y. Mas se eu inverter,
Agora posso. Vamos resolver aqui o item C. Vou resolver essa integral aqui. Então, é a integral de 0 a 3, integral de 0 a y ao quadrado. A função é a mesma. Dx dy. Essa integral aqui, ó, que eu vou chamar de I, vou resolver a parte, é possível de se resolver ela tranquilamente. É ou não é? O seno, poderia até ser mais rápido, mas eu vou fazer aqui passo a passo. Seno dessa expressão aqui na variável x. Essa expressão depende de x? Não. Não, então ela é uma constante. Ela sai da integral, como se fosse uma constante, nesse momento. E fica então só a integral de 1, com x variando de 0 a y ao quadrado. Tá? A integral de 1, gente, sempre te dá o comprimento do intervalo. Tá? Então nem preciso fazer conta. Isso aqui é direto. Seno de πy ao cubo. Integral de 1 é o comprimento do intervalo. De a até b é só você fazer b menos a. Então é y2 menos 0. Então o resultado disso aqui é y2. Tá claro isso que eu falei aqui, que estou usando? A integral de 1 sempre me dá o comprimento do intervalo. Se aqui fosse a e aqui fosse b, o resultado seria b menos a. Aqui, nesse caso ficou y2 menos 0. Tá? Então esse aqui é o resultado final? Não. Esse aqui é o resultado da de dentro. Então volto para cá e coloco essa aqui dentro. Y quadrado, seno de πy ao cubo dy. Mas agora piorou, que agora além disso aqui, ainda tem o y2 aqui fora. Na verdade melhorou. Porque agora isso aqui lembra, de certa forma, a regra da cadeia. Como assim? Aqui eu tenho seno, tem uma função composta. A derivada da função que está dentro é 3πy ao quadrado. E aqui fora eu tenho y ao quadrado. Tá? Então, se eu olho assim, e eu tenho uma função composta, e fora dela eu tenho um produto por uma expressão que é a derivada da função que está dentro, ou algo proporcional a ela, como esse caso, eu já sei que vai sair por substituição simples. Lembram disso? A gente comentamos um pouquinho semana passada? Sim, professor. Tá? Então, eu vou só concluir agora. Então, eu vou fazer por substituição simples, chamando a função que está dentro de u. Então, aqui, ó, πy ao cubo é a função que está dentro. Se eu derivar u em y, eu tenho 3πy ao quadrado. Tá? dy. Então, como é que fica esse problema aqui em termos de u? Era seno daquilo tudo. Vai ficar seno de u. E o y2? O y2 dy, eu tiro daqui. Ó. O y2 dy eu vou trocar por du dividido por 3π. Tá? Só passar o 3π aqui para cá, dividindo, para escrever a equação aqui equivalente. Mas um 3π aqui é uma constante, você ainda pode colocá-lo em evidência. Então, 1 sobre 3π sai da integral, e o que resta mesmo é só a integral de seno. Quanto que é a integral de seno de u du? Esse é um problema que você sabe resolver de imediato. Não sabe? Qual é a função que deriva e você encontra seno? Menos cosseno. Menos cosseno. Muito bem. Se eu derivar menos cosseno, encontro seno. Já resolvi. Agora vou voltar para a variável original. Menos cosseno. Quem é o mesmo? Olha aqui. O em termos de y é πy ao cubo. Tá? Tudo isso dividido por... Está aqui embaixo. Dividido por 3π. Com o y variando, tem que lembrar, já esqueci. De 0 a 3.
Jogo o limite final. Quanto que vale essa expressão no limite final? Menos cosseno 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27π. Tá? Dividido por 3π. Essa é a primitiva no limite final. Menos a primitiva no limite inicial. Menos cosseno de zero. 27π é um arco congruente a π. É como se fosse π. É ou não é? Então, calcular cosseno de 27π é a mesma coisa de você calcular o cosseno de π, que é menos 1. Mas aqui é o oposto dele. Isso aqui vai dar mais... O numerador aqui vai ser mais 1. Então, eu tenho 1 sobre 3π. E aqui eu tenho menos vezes menos é mais. Cosseno de zero é 1. Mais 1 sobre 3π. Final das contas, 2 sobre 3π, que é um número real, que é o nosso escalar. Tá aí, então, a resolução dessa integral dupla. Tudo revisão, né? Revisão de integral de seno, de cosseno. O cálculo 2 mesmo é só a parte inicial. Beleza? Beleza. Beleza. Alguma pergunta com relação à questão 1? Não. Não. Então, vamos passar para 2. Questão 2. Faça o esboço da região, calcule a área utilizando uma integral dupla e calcule essa outra aqui, outra integral. Então, fazer o esboço da região D. Então, na questão 2 eu já fiz diferente. Eu que escrevi para você a descrição da região D, né, em termos aqui de equações. Então, a região D é formada por pontos que pertencem ao R2. Infinitos pontos. Mas são quaisquer? Não. São pontos que satisfazem essa inequação e essa. Ok? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9 define o que no R2? A circunferência. Uma circunferência de centro. 0, 0 e raio 3. Raio 3. Então, a igualdade é satisfeita por infinitos pontos. Todos esses pontos compõem essa circunferência aqui. Mas se eu considerar não só o igual a 9, mas também o menor ou igual a 9, eu vou incluir mais pontos nessa brincadeira. Além dos pontos que estão na linha, você vai incluir os pontos que estão dentro ou fora da circunferência? Dentro. Dentro. Se você quiser testar, vou pegar um ponto que está aqui dentro, o 0, 0, por exemplo. Se você substituir 0 aqui e 0 aqui, você vai ter a seguinte sentença: 0 é menor ou igual a 9, que é uma sentença verdadeira. Tá? Então, o que eu quero é dentro mesmo. Professor. Se você pegar um ponto, eu acho que é fora. Se você pegar um ponto de fora e testar, seria falso. Pois não? Aí que uma das minhas dúvidas nessa questão, ele deu um limite ali pro y, correto? De ser colocou maior. Isso aqui, igual... né? Isso. Isso. Aí não seria uma circunferência? Não, aqui, eu pensei só nesse aqui primeiro. Tá? Ah, sim. Vou fazer isso aqui separado. Ó. O que é y maior ou igual a 0? No R2. Tudo que tiver acima do eixo x. Y, eu vou pensar a mesma coisa. Eu penso sempre na equação, a princípio. O y igual a 0 é o eixo x. Não é isso? E o maior ou igual? São todos os pontos que estão acima do eixo x. Então, o y maior ou igual a 0 é o semiplano que tem y positivo. Ou ali no limiar, em cima do eixo x. Agora, que são elas? A minha região D é as duas, mas as duas com esse operador, o E. Então, eu quero a região D, que é definida por x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9 e y maior ou igual a 0.
Então, a minha região D tem que satisfazer essa condição e tem que satisfazer essa. Em outras palavras, eu quero pontos que estão dentro do disco, mas acima do eixo X. A semicircunferência. Ou seja, eu quero só o semidisco superior. Ok? Então, eu quero pontos que estão dentro do disco de centro 00 e raio 3 e pontos que estão acima do eixo X. Então, a minha região D é só esse semidisco aqui. Metade de um disco centrado com raio 3. Tranquilo até aqui? Tranquilo. O item B está pedindo para calcular deixa eu copiar para lá. O item B está pedindo para calcular a área da região D. Vou botar o C aqui na outra página. Calcule a área da região D utilizando uma integral dupla. É claro que você sabe que a área de um disco é πr2. No caso ali, o R é 3, a área do disco todo é π3 ao quadrado. Então é 9π. A metade vai ser 9π sobre 2. Então você, não é um problema que você não saiba o resultado. Você sabe já calcular pela regrinha. A área da região D, você sabe que é 9π sobre 2. É ou não é? Unidade de área. Só que aqui eu estou usando esse pretexto, esse contexto, para você calcular a área em termos de uma integral dupla. Até para que em algum momento você encontrar uma região que você não saiba a área, você pode modelar esse cálculo utilizando uma integral dupla e calculá-la. Se no lugar ali de uma circunferência fosse uma parábola, né, se a região fosse uma região limitada por uma parábola, semelhante àquela, porém essa curva ser uma parábola côncava para baixo. Aí eu não tenho regra, como eu tenho da circunferência. Mas eu posso modelar o cálculo da área através de uma integral dupla. Então eu quero a área da região D em termos de integral dupla. Vou calcular uma integral dupla de qual função? De 1. De 1, só isso. E de qual região? Na região dada pelo... Da região D. Então, se eu não tenho a ordem de interesse, dx, dy, dy, dx, eu coloco um dA aqui indicado. Então, se você quer calcular a área de uma região, seja ela qual for, uma conhecida como essa ou uma desconhecida, é só você modelar calculando a integral dupla de 1. E a região de interesse, você vai ter que saber descrevê-la para colocar aqui. E, claro, você precisa descrevê-la em termos de x ou de y. Né, em termos de tipo 1 ou tipo 2. Ou mudar as variáveis. Então, essa região aqui, você pode resolver ela de forma cartesiana, colocando uma faixa vertical ali, ou horizontal, e fazendo as contas. Ou você pode mudar as coordenadas. Não pode? Agora, eu não sei quem já viu essa parte. Tipo as polares, né? Exatamente. Então, quando você pode mudar para polar? Sempre. Mas vai ser conveniente somente quando a região for um disco ou qualquer pedaço de um disco. Por exemplo, essa região que a gente acabou de fazer o esboço. Essa região não é uma partição do disco? Um pedacinho do disco? É um semidisco de raio 3? Então, é disco, ou qualquer pedaço do disco, vale a pena passar para polar. Ok? Então, o que eu preciso aqui para Professor? passar? Pois não. O meu desenho na questão, eu entendi que era uma circunferência, claro. Mas só que o desenho está parecendo uma parábola. Tu não vai confundir com parábola, não, né? Não, assim, é um esboço. É um esboço, Né? né? Às vezes eu faço aqui, às vezes sai torto. Que agora eu vi né? aqui, Enfim. eu tô vendo aqui, mas tá bom, tá tranquilo. Tá bom? Tá bom, tá bom. Não, o negócio é
vou na hora de descrever agora que faz toda a diferença. Então, o que você precisa? Tudo que é x, tudo que é y, você precisa saber a relação. Tudo que é x é r cosseno θ, tudo que é y é r seno θ. Se tivesse essa expressão aqui, a gente fazendo essas substituições, a gente cai em r ao quadrado. Mas não é o caso, que a minha função aqui nem tem nada, é só em 1, vai continuar sendo 1. E o jacobiano? Qual é o jacobiano da troca de coordenadas parapolar? O jacobiano é R. Então esse é o kit de coordenada polar que você tem que ter em mente. Se tivesse x aqui, se tivesse y, você iria trocar por essas expressões. Se a expressão fosse essa, eu poderia usar direto, é r ao quadrado. Tá? Mas aqui a expressão é 1, então continua sendo 1. Deixa eu mudar de cor. Para destacar que eu estou saindo de um problema em x e y e caindo em um problema equivalente nas coordenadas r e θ. Eu estou passando para coordenadas polares. Então, integral dupla de 1. Não tem o que fazer. O dx dy vai virar dr dθ, porém acompanhado do jacobiano. Não pode esquecer, que é esse fator de correção aqui. Tá? Então, isso é decoreba. O que fica ao seu critério é saber descrever essa região. O R está variando de quanto a quanto? E o θ está variando de quanto a quanto? Isso aqui que eu acho mais interessante. Eu fiz alguns casos lá no vídeo, não sei quem viu, mas esse aqui já estava feito lá. Aqui, essa região é composta por infinitos pontos. Todos esses pontos têm um R. Qual é o ponto que tem o menor R? O Rodrigo já botou aí, ó, R variando de 0 a 3. A origem é o ponto que tem o menor R, é R igual a 3, a 0. E os pontos que estão em cima da linha, em cima da circunferência, são os pontos que têm o maior R. E esse R vale 3. Não existe nenhum ponto aqui na região que tem um R menor do que 0, nem pontos com R maior do que 3. E o θ? O θ desses pontos que compõem a região estão variando de quanto a quanto? Os pontos que estão aqui, ó, em cima do semi-eixo x positivo, tem θ igual a 0. E vai até os pontos que estão aqui do outro lado, em cima do eixo x negativo, que tem θ igual a π. Todos os pontos, olha aqui, tá? Todos os pontos aqui têm essa abertura de π. Todos os pontos que estão dentro da região têm um ângulo com o eixo x positivo entre 0 e π. Professor, Oi? eu estou entendendo essa substituição toda, mas uma coisa que eu não entendi é por quê? Por que está sendo feita essa substituição? Por que foi necessário? Então, assim, a opção natural, vamos dizer assim, até pela ordem das coisas, seria a gente calcular na forma cartesiana. Sim? Sim, eu acho que foi o que eu fiz, colocar aqueles limites lá de x e y lá no começo. Isso. Então, só que na forma cartesiana, tudo bem, não tem problema nenhum. Só que vai dar mais trabalho e você vai ter que fazer uma substituição trigonométrica em algum momento. Tá, deixa eu fazer aqui. Vamos supor que eu não sei em que situação é vantajoso passar para polar. Faz de conta que eu não sei, que é só observar a região e ver se ela é um disco ou qualquer pedaço do disco. Então esse problema aqui você deveria fazer ele de forma cartesiana. Ah, você fez o quê? dy dx? Acho que sim. Então você tem que ver a região é isso aqui. Eu fiz dx e dy. Então você fez então de forma mais complexa. Ah, por quê? Mas eu acho que eu fiz errado, na verdade, porque eu não achei difícil, né? Então deixa eu falar, então tem alguma coisa errada, né? Uhum. Não, mas vamos lá. Vamos ver. Se eu vou fazer dx primeiro para você ver, depois eu faço dy para você ver qual o grau de dificuldade que você foi encarando, né? Aqui eu preciso, se você deixou o dx por último, eu preciso aqui e aqui constantes.
É ou não é? Se você deixou o dy por fim, você precisa aqui constante também. Então, se eu quero, no primeiro caso, vamos olhar para cá. Se eu quero x constante, você vai olhar para a região e vai ter que colocar duas retas verticais. Quais são elas? Menos 3 e 3. As retas x igual a 3, x igual a menos 3 é menor e a superior é x igual a 3. Seria a reta mais à esquerda e a reta mais à direita. E os limites de y? 0 e 3. Então, se você colocar 0 e 3, você vai fechar um retângulo. Sim, O sim. inferior é 0 de fato, sem dúvida. Mas o superior não é 3, senão você vai fechar aqui tudo. Então, o superior não é constante. O limite superior de y não é constante. Ele vai depender da curva. De qual curva? Da circunferência. Então, o limite superior de y é a circunferência. Só que você precisa escrever ela em termos de y em função de x. Então, a circunferência é essa. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Eu posso escrever ela assim, ó, y igual a 9 menos x ao quadrado mais ou menos raiz. Com o coeficiente positivo é o arco de cima e o negativo seria o arco de baixo. Como eu estou em cima, então aqui vai ser mais a raiz. Então o meu erro foi aí, que eu coloquei o 3. Aí Então, fechou o retângulo. aí você vai ter que calcular a área do retângulo, então. Eu também fiz isso também. Então você achou 18. Né? Você vai achar Sim, 18 lá, você não vai achar aquele valor. Então, porque você descreveu o retângulo, você não descreveu essa região. Então, quando a minha região é essa, por exemplo, dessa forma, percebe que tem até raiz no limite? A primeira integral aqui até sai fácil. Vou apagar aqui. A primeira integral nem precisa, porque aqui é 1. A primeira integral é integral de 1, só fazer o limite superior menos o inferior. Então, eu vou ficar com menos 3. Integral de menos 3 a 3. Raiz de 9 menos x ao quadrado dx. Eu vou cair nesse problema. Esse problema aqui só sai com substituição trigonométrica. Aí você vai ter que fazer uma substituição trigonométrica. Poxa, olha só a trabalheira. Tudo isso, se eu passar para polar, de certa forma, os passos que eu faço na troca para polar já cobre tudo isso. Ok? Então, de certa forma, eu te respondi a questão assim. Em que momento você percebe que é necessário passar para polar? Quando os limites são complicados, quando a expressão é complicada, você tem a noção de que é necessário trocar de variável. Agora, trocar de variável de forma específica para a coordenada polar vai ser vantajoso se a região for um disco, porque a vantagem está aqui na descrição. Quando você tem uma região como essa, ao passar para polar, você tem limites constantes. Ok? O outro caso aqui, se você fosse encarar a outra descrição, como é que seria? Como é que seria aqui a outra descrição? Se fosse o y por último. Integral de menos 3 a 3. Não. Vou ver ainda. Aqui é integral de 1. Agora eu vou botar dx e o y por último. Se eu quero o y por último, aqui e aqui eu quero constantes. Y igual a constante são retas horizontais. Você consegue visualizar duas retas horizontais que cobrem a região? A região é a mesma. Vou fazer aqui em cima mesmo. Agora eu vejo. Y vai de 0 a menos 3. E o x? Olha só, se você colocar de menos 3 a 3, vai fechar o retângulo. Não é isso. Tem que fazer a setinha e ver qual é a fronteira mais à esquerda, qual é a fronteira mais à direita. A fronteira mais à esquerda é a circunferência e a direita também. Só que agora você tem que escrever a circunferência da seguinte forma. X em termos de y. Que você faz evidenciando aqui. Como é que fica x em termos de y?
x igual a 9 menos y ao quadrado, mais ou menos a raiz. O mais seria o arco à direita e o menos o arco à esquerda. Então aqui é menos a raiz de 9 menos y ao quadrado, mais a raiz de 9 menos y ao quadrado. Essa é a descrição da região, colocando ela dentro da faixa horizontal. Essa é a descrição da região, colocando ela dentro da faixa vertical. Então aqui eu tenho a descrição tipo 1 e aqui eu tenho a descrição tipo 2. As duas são complicadas. Não é verdade? Bastante. Então é melhor trocar de variável. E vai ser conveniente passar para polar porque a região é um disco. Então, em que situação vale a pena passar para polar? Quando a região for um disco ou qualquer pedaço do disco. Um semidisco, como esse caso, um arco, né, um setor circular, uma coroa circular, um setor de uma coroa circular. É pedaço do disco? Vale a pena passar para polar. Então, para elipse, você pode trocar de coordenadas, tomando outras coordenadas que parecem a polar, mas não são coordenadas polares. Tá? Porque, por exemplo, se eu colocar aqui um 2 na frente, deixa de ser coordenada polar na hora. Entendi. Tá? Mas eu posso tomar a coordenada polar como inspiração. A polar tem que ser exatamente essa relação aqui. Então a descrição fica R variando de 0 a 3 e θ variando de 0 a π. Primeira integral em R. Quanto que é a integral de R? Vou fazer aqui no cantinho. Rapidinho, tá? A integral de R. Eu vou colocar a resposta. É R ao quadrado sobre 2. É ou não é? Com R variando de 0 a 3. Então, aqui eu já tenho o 9 meios. Então a primeira integral, já vi que é 9 meios. Já posso colocar em evidência. Fica ainda a integral de 0 a π. E a integral de 1, né? De 1 dθ. A integral de 1 é o comprimento do intervalo. Então eu tenho aqui 9 meios vezes π, unidade de área. Olha aí. Olha a vantagem em se passar para polar. Não precisou fazer substituição trigonométrica, não precisou fazer nada. Porque o passar para polar já cobriu tudo isso. PSP, construções e reformas. Você fez de qual maneira? Passando para polar ou fez em cartesiano? É Paloma, né? Você estava falando do... É Paola, Paloma? Eu acho que ela se referiu a falar que nem o pessoal fez aí, pelo cartesiano. Pela cartesiana, né? Que ela comentou na hora que você estava falando do cartesiano. Então, mas aí que tá. Não, será que deixa polar, né? Polar, ó. Ah, polar? Ah, beleza. Boa. Então, show. Então, mesmo que não fez para polar, percebeu agora a situação conveniente em que você pode passar para polar? Ah, professor, então eu vou passar sempre para polar. Se a sua região for um retângulo e você passar para polar, você vai complicar as contas. É possível. É possível passar qualquer problema para polar. Só que alguns problemas você vai ter vantagens, outros você vai te dar desvantagem. Qual foi a vantagem aqui? A vantagem aqui foi ter limites constantes. Ter limite de integração constante. Isso só ocorreu porque a região era uma região circular. Tá bom? Acabou, né? Ah, não. Tem o item C, que era para calcular a integral. Vamos fechar com o item C? Aqui. O meu deu 9 sobre 2. Também. Isso. E o π, né? 9 sobre 2 vezes π. Pois é, eu acho que eu esqueci. Eu coloquei só 9 sobre 2. É porque o 9 sobre 2 foi o resultado da primeira integral, essa aqui, ó, do R. Que eu fiz aqui a parte. Tá? Aí repetindo 9 sobre 2, mas tem a integral de fora ainda, que é de 0 até π dθ. Aqui a integral de 1. A integral de 1 é sempre o comprimento do intervalo. De 0 a π a π menos 0. Perdão, é porque eu estava vendo a C. A minha C que deu 9 sobre 2 e
AB deu 9 sobre 2π também. Ah, tá. É o que a gente já esperava. Vamos fazer a C? Então, a C já está dada a integral. Então, você não vai modelar nada. A expressão é essa aqui. A região D é a mesma. Então, Mas, só de saber que professor, a você região acabou D... de falar que já esperava. Por que que o senhor já está falando que já esperava? Tem algum macete para já Não, de porque a região... O item B pedia a área da região D. E essa é uma área conhecida. Olha aqui. Né? Ó, calcule a área da região D utilizando uma integral dupla. Então, a área dessa região aqui, ó, o item B está pedindo, calcule a área da região D utilizando uma integral dupla. E a região D é a área da metade do círculo. Você sabe que a área do disco, a área de uma região limitada pela circunferência, é πr ao quadrado. E o R aqui é 3. Então, a área do disco todo, se você for calcular aqui a área do disco todo, é πr ao cubo. Então, é π vezes 9. Então, é 9π. A metade, 9π sobre 2. Tá claro? Então, eu já sabia, por ser uma área conhecida, que essa área é 9π sobre 2. Só que o exercício aqui era para né, mesmo sendo uma área conhecida, era para a gente calcular a área utilizando a integral. Para quê? Se a área não fosse conhecida, o procedimento seria similar. Né? Você só não faria aqui uma troca para polar. Aí a modelagem seria a mesma. A integral dupla de 1. Tá bom? E aqui, integral dupla dessa função. Então a região é a mesma. Vou fazer de forma cartesiana ou vou passar para polar? Eu não vou descrever isso aqui de forma cartesiana, que eu vi que é complexo. Eu já fiz o esboço da região D e vi que ela é uma região... Não, a partição do disco. Então vou passar para coordenadas polares. Tá? Tá aqui. Tudo que é x é R cosseno θ. Tudo que é y é R seno θ. Aqui é y ao quadrado. Então vamos ficar com isso. dr dθ. Troquei as variáveis. O que está faltando? O R do jacobiano. O R do jacobiano, que está aqui. O R vai estar variando de 0 a 3 e o θ de 0 a π. A primeira integral eu vou resolver em R. Então, tudo que é cosseno eu trato como constante. Então, já vou até colocar em evidência. O cosseno θ pode ser colocado em evidência na primeira integral e o seno ao quadrado também. O que vai restar dentro da integral? Se eu tirei o cosseno, ficou R. Ficou R2 vezes R vezes R. R é a quarta, não é mesmo? Então, vou fazer a parte aqui. Ó. A primeira integral é a integral de R a quarta dr. Posso fazer assim, gente? Pode. Então, é a integral de R a quarta. Você sabe integrar polinômio. Soma 1 no expoente e divide por 5. Com R variando de 0 a 3. Quanto que é 3 elevado à quinta potência? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 3. 243? Espera aí. Tá certo? É uma constante? O resultado da integral de dentro deu uma constante. Tá bom? Então posso até botar aqui... Oi? É 243 mesmo. Obrigado. Por ser uma constante, eu já posso colocá-la aqui fora, tá? 243 dividido por 5. dθ. Agora falta calcular essa integral aqui, que envolve trigonométrica e produto de trigonométrica. Vou fazer a parte também. Vou chamar aqui de 2i.
Vou fazer a parte. Até aqui, gente, alguma pergunta? Precisa esclarecer algum passo? A pergunta no chat aí, professor. Por que o senhor acrescentou ali mais um R? Porque o senhor precisou acrescentou ali mais um R. O R do jacobiano? Toda troca de variável dentro da integral dupla, o dx e o dy, vou botar aqui, ó, em destaque. O dx e o dy vira r dr dθ. Falando vira assim porque é uma transformação, mas ó, é equivalente, tá? Então, dx dy não é equivalente a dr dθ. Tem um fator de correção ali, que é o r. É esse R, Wanderson, que está preocupado? É esse Rzinho aqui? Tá, então, esse R é o jacobiano. Então, dentro de uma integral, lá na hora que a gente calculou o limite, lá no início do curso, a gente passava para polar e não tinha fator de correção. Era só as equações, né, de relação. Agora não, agora além das equações de relação, a gente tem esse R, porque é esse peso aqui que equivale às duas notações. Tá bom? Lá na sala de aula tem uma aulinha lá que eu explico como é que se encontra esse R. Qual é a definição de jacobiano, qual é a conta que eu calculo um jacobiano para qualquer troca de variável, e eu calculo o jacobiano de forma específica da polar. Tá? O Rodrigo está pedindo uma questão. Beleza, Rodrigo. O cara aqui a gente mexe nessa aí. Então aqui falta só essa integral, ó. Essa integral aqui de potência. Vou resolver a parte. Vou resolver aqui embaixo. Essa aqui, não sei resolver de imediato, mas parece com a regra da cadeia, não parece? Como assim? Aqui tem função composta, dentro tem o seno, e a derivada da função seno é cosseno, que está aqui fora. Quando você aplica a regra da cadeia, você deriva a função grande e multiplica pela derivada da função que está dentro. Então isso aqui parece que aconteceu isso, parece com a regra da cadeia. Então vou resolver por substituição simples. Eu vou chamar a função que está dentro de U. Então a função que está dentro, na função composta, seno, eu vou chamar de U. du é a derivada. Com isso eu vou sair de um problema em θ e cair num problema na variável U, fazendo essa troca de variável. Então a substituição simples também é uma troca de variável. Tá bom? Como é que fica o problema? O que era seno virou U. Então aqui eu tenho seno ao quadrado, então você vai ter U ao quadrado. E o cosseno θ dθ, você tira daqui, ó. É simplesmente du. Olha a equivalência. Foi uma boa troca, ficou bem mais simples, caiu no caso imediato, que é polinômio. Soma 1 no expoente, divide por 3. Resolvi. Agora é só voltar para a variável original. Seno de θ ao cubo sobre 3. Com θ variando de 0 a π. Joga o limite final menos joga o limite inicial. Então aqui você tem seno ao cubo de π sobre 3. E aqui você tem seno de 0 ao cubo sobre 3. Que letra horrível. Seno ao cubo. Não melhorou nada. Seno ao cubo de π. Seno de 0 ao cubo. Até aqui, gente. Tá claro? Quanto que é seno de π? Quanto que é seno de 0? Seno de π é 0. Seno de 0 é 0. Então essa conta vai dar quanto? Vai dar 0. Tá? Esse aqui é o resultado da 2. Voltando para lá, isso aqui vai dar 0. Então, se as continhas estiverem certas, eu tenho 0 vezes aquela constante. Ou seja, a resposta correta é 0.
Foi? Fala comigo. Foi. O Rodrigo falando que achou zero também. Pode uma integral dar zero? Será que é porque é uma área menos a outra área? Não, né? Na verdade aqui existe alguma coisa se cancelando. Então, se a gente voltar assim, ó, vou pegar aqui o problema original. Esse problema aqui, uma integral dupla pode dar zero? Uma integral dupla pode dar zero? Pode. O que isso representa? Vamos tentar entender a representação. Isso aqui é uma função. Uma área? Seria um ponto, porque a área seria zero? Não é a área zero, não. Se você for falar aqui de um espaço igual a zero, seria um volume. Volume. Seria assim, um volume do lado positivo e um volume do lado negativo. Um volume formado por pontos com um coeficiente positivo e um volume do lado negativo, e esses dois volumes se cancelam. Tá? Isso aqui é uma função com duas variáveis. O gráfico de uma função com duas variáveis é uma superfície. Tá? Então é uma superfície, é uma casquinha. Se essa superfície estiver acima do plano XY, aí a integral dupla nunca vai dar zero. Tá? Mas aqui, quando eu olho para essa expressão, quando eu escrevo assim, f de xy é igual a xy ao quadrado, essa expressão aqui é sempre maior ou igual a zero? Olhando para a imagem dela. Eu acho que não, né? Tudo bem que o y é positivo, vai ser sempre, não importa o valor do y, o valor dela vai ser sempre positivo, porque o y está ao quadrado. Mas se o x, ó, onde o x for positivo, ela vai ter imagem positiva. Onde o x for negativo, ela vai ter imagem negativa. Não é verdade? Isso aqui é o que chama de função ímpar. Lembra de função ímpar? Função par, quando você entra com valores opostos, ela tem a mesma imagem. Função ímpar, quando você entra com valores opostos, ela tem imagens opostas. Isso aqui é uma função ímpar na variável x. Tá? E a região? Se você lembrar lá da região, a minha região tinha pontos no território de x negativo e pontos no território de x positivo. É ou não é? Esses pontos aqui é como se fosse assim, eu estou no plano XY, tá? Olhando aqui agora no R3. Eixo X. É como se fosse, esses pontos aqui tem um volume acima, tá para cima. E lá embaixo, e lá atrás tem um volume abaixo. Então aqui eu tenho pontos que estão acima do plano XY. E lá atrás eu tenho pontos que estão abaixo. Eu tenho pontos que estão lá atrás abaixo. O desenho aqui ficou horrível. Mas é como se fosse assim. Assim, aqui é abaixo e aqui é acima. Não necessariamente é essa figura, mas é isso. Exatamente o mesmo volume, só que um está no território positivo, o outro no território negativo. O que acontece? O volume total é anulado. Tá? Se eu falasse assim, existe um sólido que tem cargas positivas e um outro sólido cargas negativas. Se eu juntar tudo, vai se anular. A carga total aqui é nula. Ok? O Rodrigo falou que deu ruim. Esse esboço é ótimo, gente, desenhar, ainda mais no R3. Thaís, boa noite. Não tenho ainda as notas da prova. Tá? Essa semana temos o teste, né? Eu chamei de teste, mas é a mesma coisa. Vale mais 2 pontos aí para a nota de vocês, tá? Então, eu não divulguei ainda, eu devo divulgar hoje ou amanhã de manhã no máximo. Mas fiquem atentos também para entregar até domingo. Ok? Você achou 9,5, né? Reveja as contas aí com calma, para ver onde é que você errou.
Tá? Porque esse aqui realmente deu zero. O resultado deu zero. O resultado dessa integral aqui em termos de cosseno e seno é zero de fato. Tá? Alguém tinha pedido voltar em qual... você quer que eu voltar para tirar um print? Pode tirar. Depois eu vou colocar lá na sala, mas pode tirar. É isso aqui, ó. Página 8, que é outra página também? Professor, Oi. a minha deu zero, mas eu coloquei os limites igual na letra B, colocando 0 e 3 e menos 3 e 3 para x. Aí deu zero sem querer querendo? É, Sem deu. querer querendo. Mas vai dar zero realmente. A área ficou um Porque, retângulo, né? porque essa área aqui é a área um disco, mas se você pegar uma área aqui, um retângulo, percebe que vai ser algo similar. Esses Eu pontos fiz que você assim acrescentou também. a mais, vai ser igual a esses pontos que você acrescentou a mais. Então você errou no lado positivo e errou igual no lado negativo. Então acabou que no final das contas, eles vão se anular. Entende? Então como você considerou um Acertei retângulo, errado. você acertou errando, mas por isso. Então, assim, isso é uma observação também. Tem casos, né? O nosso curso aqui a gente não vai dar para explorar isso. Mas eu não sei, o pessoal da física, se vai ver isso ainda na graduação, ou numa pós, quando você fizer matemática avançada em uma especialização ou no mestrado, tem casos que você vai encontrar inúmeras integrais duplas para você resolver. E só do cara bater o olho, como essa, já percebe que ela é ímpar em x. Se a região é simétrica em torno do eixo y, ele já sabe que ela dá zero. O cara não faz nada. Daí você, em livros ou em apostila, às vezes o cara vai lá, né, tá claro, é evidente que essa integral aqui é zero. Ou é óbvio que ela é zero. E continua as contas do cara. Como assim é óbvio? Né? Sem explicação nenhuma. Mas essa seria uma explicação. Se ela for ímpar em x e simétrica em y, ela vai dar zero. Se ela for ímpar em y e simétrica em x, no eixo x, ela dá zero também. Maneiro isso. Gostei. Tá? O Rodrigo está falando aqui que se enrolou por não ter uma circunferência centrada na origem. Não, mas essa é uma circunferência centrada. A região D é uma semicircunferência centrada. Tá? O que mudou aqui foi que se você quisesse se referir à circunferência inteira, você iria mudar só o limite de θ, que seria ao invés de 0 a π, seria de 0 a 2π. Ah, tá, não nessa lista. Tá, entendi. Tá bom. Vamos lá para a questão? Na 17 da 15.4. Vamos lá, Rodrigo. 17 da 15.4. Deixa eu achar aqui rapidinho. Isso, teste, eu chamei de teste, mas vai ser outra questão também, tá? Só dei nome diferente porque a gente vinha com questão 1, questão 2, questão 3, lá aquelas questões que não valiam pontos, mas valiam presença. Eu botei lista e teste, só para dizer assim, não, dá uma atenção aí maior, dizer que essa vale nota. 15.4. Olha lá no nosso planejamento, o planejamento está lá certinho, foi a prova 1, a lista 1 e o teste 1. Vai fechar a nota. Tá bom? Depois tem a lista 2, a teste 2 e a prova 2 final. (17 da 15.4). Assim que é bom.
Então tá aqui, a questão 17. Da lista 15.4. É essa, Rodrigo? Beleza. Nesse bloquinho aqui, dessa lista, pede o seguinte: utilize a integral dupla para determinar a área da região. Utilize a integral dupla para determinar a área. Então, do jeitinho que eu pedi agora há pouco. Tá? Então, para você calcular a área da região D. Então, queremos a área da região D. Então, vou fazer o esboço. Então, a região está dentro do círculo e fora do outro círculo. Então, esse aqui é um círculo de qual centro? Centro 1, 0. Então, aqui eu tenho o ponto 1, 0. Aqui está o centro 1. E o raio é 1. Então, passa por aqui assim. Ok? E o segundo círculo é o círculo centrado. Centro 0, 0 e raio 1. Passa aqui assim. Então, onde está a região D? A região D está dentro do círculo azul e fora do círculo vermelho. Então, a região D de interesse é essa região aqui. Então, a região que eu rachurei aqui em verde está dentro do círculo azul? Sim. E está fora do círculo vermelho? Sim, também. Ok? Com relação ao esboço, alguma pergunta? Bom. Então, foi aquele item A que nós fizemos na lista. Fazer o esboço da região. Agora eu vou... Item B. Escrever a área em termos de uma integral dupla. Então, eu quero calcular a área dessa região. É a integral dupla da região D. De qual expressão? De 1. Tá? dx dy. Ou se não quiser tomar partido, bota aqui um dA. Então essa é a integral dupla que vai me dar a área dessa região. Ah, essa região aí, ela é limitada por duas circunferências. Uma é centrada e a outra não. Tudo bem. Professor, Oi? poderia explicar, por favor, novamente, o porquê desse 1? Um aqui? Isso. Posso. Só um minutinho. Vou passar aqui para outra tela. Vamos lá. Aqui eu tenho integral dupla de uma função qualquer. Caso genérico. Se essa função aqui for uma função qualquer, o gráfico dela é uma superfície no R3. É ou não é? Então vou desenhar aqui um lençolzinho aqui balançando. Aqui é uma função com duas variáveis. O gráfico de uma função com duas variáveis não é uma linha no R2, é uma superfície no R3. Ok? Se eu tenho garantias que a imagem está acima do plano XY, então se eu falar assim, considere que essa função tem sempre imagem positiva, ou alguma coisa zero, mas sempre positiva. Graficamente quer dizer que essa superfície está acima do plano XY. Então essa integral aqui vai medir o espaço da superfície até o chão. E aqui é a parte que compete ao domínio. Então, a função que está dentro da integral é o teto do sólido. A região D é a base do sólido. Uma integral vai somar todas essas retas que estão nesse intervalo.
Todos esses segmentos. Então, isso me dá a ideia de sólido, de volume. Então, nesse caso aqui, o volume de um sólido é dado por uma integral dupla de uma função com duas variáveis, desde que a imagem dela seja sempre positiva. Ok? Se a imagem for negativa, se ela estiver só no subsolo, eu vou somar infinitos segmentos negativos. Então, uma integral dupla vai me dar um valor negativo, que vai ser o oposto do volume do sólido. Se eu tiver partes acima e abaixo, né, pode dar zero, ou vai me dar a diferença desses volumes aí. Então, esse é um caso geral. E se eu pegar agora um caso específico, onde essa função aqui é exatamente 1. Se eu falar assim, ó, a função aqui é 1. F de xy é igual a 1. dx, dy, d. O que muda no gráfico? Qual é o gráfico de f de xy igual a 1? É o gráfico de z igual a 1. É um plano. Agora o meu gráfico aqui é um plano. Quando a gente fala que a função é igual a constante, é igual a 1, é o plano z igual a 1. Ok? Se a minha região D aqui, a base, for qualquer região, a integral dupla vai somar todos os segmentos aqui e vai me dar, então, o volume desse sólido. Vai me dar um volume de um sólido nesse formato, ó, que é exatamente a área da base vezes a altura, que é 1, que, em outras palavras, é a área da base. Então, quando a gente faz uma integral dupla com 1, nós encontramos duas coisas. Nós encontramos o volume de um sólido que tem base área D e altura dada por 1, mas o escalar coincide com a área. Tá? Por exemplo, eu estou numa sala. A minha sala é 4 por 4. A área do chão da minha sala. Então, qual é a área da minha sala? Se ela mede 4 por 4. Ô, mestre. Oi. Ô, mestre, só uma pergunta. A integral tripla, ela também não me dá o volume? Sim, ou não? é outra. Sim, me dá o volume também. Depois a gente pode fazer um caso. Tá. Só para fechar aqui. Isso. Se eu estou numa sala as metragens da sala são 4 por 4. Qual é a área dessa sala? Fala comigo. 16 metros quadrados. 16 o quê? Metro quadrado. Se for metro quadrado. Nessa sala aqui eu vou fechar as paredes e fazer uma piscina de 1 metro de altura. Aí que tá. Esse 1 aqui é a altura fixa. Se eu fizer uma piscina nessa sala de 1 metro de altura, qual é o volume da piscina? 16 metros cúbicos. 16 metros cúbicos. É isso que está acontecendo. Quando você calcula uma integral dupla de 1, você calcula o volume de um sólido que tem altura fixa igual a 1. Então vai ser a área da base vezes essa altura. Tá? Então essa conta serve para calcular o volume de um sólido com altura 1 ou me dá a área da base. O que vai diferir vai ser a unidade que você vai colocar. Tá? Então é usual calcular então a área de uma região D através de uma integral dupla? Sim, pode. E é usual isso. Basta você então colocar 1 aqui. Como se fosse assim, a altura do sólido é sempre 1. Então o que a gente encontra aqui é o volume de um sólido? Mas também é o mesmo escalar da área da base. Consegui esclarecer? Sim. Até porque qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Exato. Entendi. Foi? Então, em termos de integral dupla, podemos calcular a área de uma região colocando a integral dupla de 1. Por isso. Mas isso também serve para calcular o volume de um sólido? Também serve. A diferença vai ser só a unidade.
Bom, nesse caso aqui, vale a pena passar para polar? Sim ou não? Eu acho que vale. Apesar dos limites, o vermelho está centrado e o azul não, mesmo assim, acho que ainda vale passar para polar. Tá? Eu não vou ter todas as vantagens, porque quando eu tenho a circunferência centrada, os limites eu tenho certeza que serão constantes. Quando ela está deslocada, eu não tenho mais essa garantia. Tá bom? Mas acho que vale ainda. Então, tudo que é x é r cosseno. Tudo que é y é r seno. Já se tivesse essa expressão aqui, não é o caso, mas eu gosto sempre de lembrar, porque ela é comum, seria R2, e o jacobiano, o Jacobi é R. Como é que fica aqui o problema? O 1 continua 1. R, dr, dθ. Não tenho o que trocar aqui. Não é verdade? Agora que são elas. Agora a descrição. Como é que fica a descrição? Essa região aqui é formada por infinitos pontos. Os pontos que têm o menor R estão sob qual fronteira? Os pontos que têm o menor R são os pontos que estão aqui, ó, nessa linha, em cima da circunferência vermelha. E esse R desses pontos vale quanto? Vale 1. E os pontos que têm maior R? O ponto que tem maior R é esse, é 2, Rodrigo, tá certo. Mas se você for nessa direção aqui, esse ponto aqui, ó, nessa direção é 2. Mas nessa direção e nesse sentido não é mais 2. Nessa direção e nesse sentido não é mais 2. Então aqui o limite inferior é 1 sempre. Não importa a direção que eu tome. É sempre 1. Mas o limite superior não é sempre 2. Tá? Então, o limite superior vai depender do ângulo. Então, o limite superior de R vai depender de θ. E eu sei que está em cima da circunferência em azul. Então, o limite superior aqui é a circunferência em azul. Você precisa se referir à circunferência em azul no limite superior do R. Perceberam isso, gente? No caso, eu fiquei em dúvida. A minha região... Fala, pode falar. Você pegou o ponto central da vermelha, mas ele não só quer a área rachurada? Eu quero a área rachurada. Mas aí que tá. O que é o R? O que é o R? Não, o que é o R de um ponto? Eu fiz aqui, já fiz. Vou fazer um esboço aqui embaixo. Quando eu faço assim, ó. Distância da origem até o ponto. Então, eu tenho aqui, tem uma circunferência centrada aqui, uma circunferência deslocada aqui, que eu vou fazer maior, peraí. Essa tremedeira deixar, assim, dá para entender, né? Olha aí, a região que eu quero é essa aqui, tá? Aqui, a região, esse ponto aqui, tem um R. Qual é o R desse ponto? Não sei. O R desse ponto é a distância dele até a origem. Tá? Mas assim, eu pensei que ia pegar da origem do azul. Então, mas aí essa distância aí não é o R da polar. É o R da circunferência. Por isso que eu não sei se vocês repararam, eu não chamo o R da polar de raio. Porque ele não é o raio. Quando a gente fala de polar, a gente nem fala de circunferência, é um ponto qualquer. Qual é o R dele? O R dele, a distância dele até a origem. É isso. Claro, sim. Se você está lidando com circunferências centradas, esse ponto tem um R e esse R dele coincide com o R da circunferência. Mas se você estiver lidando com uma circunferência deslocada,
esse ponto aqui tem um R. E o R dele é esse segmento aqui. Não é o R raio da circunferência. Ah, sim, confundi, gente, então. Obrigado. Tá? Então aqui, a região rachurada está aqui dentro. É formada por infinitos pontos. Cada ponto tem um R. Os pontos que têm menor R são os pontos que estão em cima da circunferência vermelha. É ou não é? Sim. Esses pontos aqui são os menores. Então são os pontos que têm R igual a zero. E os pontos mais distantes da origem são os pontos que estão em cima da circunferência em azul. Então, na hora de eu falar que o limite superior do R, eu preciso me referir à circunferência em azul. Então, você vai ter que pegar lá a equação da circunferência azul e escrever ela em termos de coordenada polar. Tá? Usando a mesma relação. Como é que fica isso aqui em termos de polar? Para ficar mais fácil, ó. Vou resolver o produto notável. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais y ao quadrado igual a 1. Aqui fica mais fácil passar para polar. Porque eu tenho isso aqui, ó. Quanto que é x ao quadrado mais y ao quadrado? R ao quadrado. R. R ao quadrado. O 1 cortou com 1. Fiquei só com 2x, menos 2x. Do outro lado fica 2 positivo e o x eu sei que é R cosseno. Posso simplificar por um R, né, supondo que ele não é zero. Eu tenho R igual a 2 cosseno de θ. Então, quando você olha para essa equação, você sabe que é uma circunferência de centro 1, 0 e raio 1. Gostaria que você olhasse para essa equação e falasse a mesma coisa. Isso aqui é uma circunferência de centro 1, 0 e raio 1. Do R ao quadrado ficou só R. Ah, sim, já sei, já simplificou ali. É o R mais o Y. Sim, não, É o R. Da de baixo para outra, da segunda para a terceira. Você simplificou o R com R. Você não É viu isso, R só de dois simplifiquei o R. Isso. Vou botar aqui do lado. Simplifiquei por R. Dividi por R. Então eu quero que você olhe para essa equação como essa e você sabe, aliás, você já faz isso. Você sabe que isso aqui é uma circunferência. Agora eu gostaria que você olhasse para essa aqui e falasse, isso aqui é a mesma circunferência. Só que aqui ela está escrita de forma cartesiana, aqui ela está escrita em coordenadas polares. Então o limite superior do R, os pontos que têm o maior R, são os pontos que estão em cima da circunferência em azul. Ou seja, R igual a 2 cosseno θ. Claro, se o θ for 0, vai ser o 2, como agora há pouco alguém falou. Tá? Ah, professor, agora não foi tão vantajoso, né? Porque não ficou constante. Não ficou constante. Porque uma das circunferências não está centrada. Então, ela em polar, o R não vai ser constante. Então, com relação ao limite do R, todos viram? Só uma dúvida. Ali no zero seria 1, no caso, né? Então, quando o θ é igual a 0, seria esse caso aqui. Não, ali você botou o limite inferior igual menos 0. Não seria 1, não? Botei, é verdade. O limite inferior do R são esses pontos que estão na circunferência vermelha, que é 1. Obrigado. Porque também a gente nem fala assim, mas também poderia fazer, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Como é que fica isso aqui em polar? Em polar. R ao quadrado igual a 1. Calcula a raiz quadrada. R igual a 1. Então, quando você escreve R igual a 1 ou assim, são a mesma coisa. A equação da circunferência em coordenada cartesiana e aqui a equação da circunferência em coordenada polar. Só que quando é centrada, é tão imediato, só de olhar a gente já sabe que a gente nem faz essa transformação. Mas ela está ali. Ok? O que está faltando ainda? Além de ver o limite de R. Preciso ver o limite de θ. Os
pontos que eu desenhei aqui, na parte rachurada em verde, são infinitos. Todos esses pontos têm um θ. Esses pontos que estão aqui em cima, ó, do eixo X, tem θ valendo quanto? 0. 0. Esses são os pontos que têm o menor θ? Não. Posso descer mais, não posso? Tem θ aqui em menos 10 graus, menos 20 graus. Qual é o ponto que tem o menor θ? O ponto que tem o menor θ é esse aqui. Ó. E o ponto que tem o maior θ é esse aqui. Então, o maior θ é esse e o menor θ é esse. Todos os outros pontos têm um θ variando entre esses dois. Tá, o Rodrigo já fez as contas, né? Esse ponto aqui você tem que resolver o sistema das duas equações e determinar lá qual é o ponto. Então aqui deve ser π sobre 3 até π sobre 3. Menos 60 e a circunferência é a união de duas circunferências, né? É verdade, é 60 mesmo. Tá certo. Esse ângulo aqui é 60 graus. Aqui é um triângulo equilátero. Então tá aí. Então o θ, todos os pontos que estão na minha lua, ali na minha região, tem um θ variando entre menos π sobre 3 até π sobre 3. Ufa! Essa é a descrição. Olha aí. Isso eu acho que é o mais importante. Tudo é decoreba. Agora você tem que voltar lá, nem sei onde. Aqui. E colocar R variando entre 1 e 2 cosseno θ. E θ variando entre menos π sobre 3 até π sobre 3. Deixei a constante por fora. Observe? Tá? Agora, acabou o cálculo 2. Daqui para frente agora é revisão. Resolva a primeira integral com relação a R. Depois continua resolvendo a segunda integral com relação a θ. Ok? Ok. A gente pode resolver essa ou podemos passar para outra. Alguém tem outra questão, outra pergunta? Está na hora já, né? Então posso deixar com vocês? Para 9 horas já. vocês terminarem? Então vocês terminam aqui, tá? Resolva com relação a R, resolva com relação a θ. Tá bom, gente? Então eu vou colocar outra questão valendo ponto para entregar até domingo. Tá? Se organizem aí para enviarem quanto antes. Tá bom? E é isso aí. Valeu, gente. Obrigado pela participação. Boa semana de estudos. Qualquer coisa, gente, pode participar lá no WhatsApp, tá? Tá muito quietinho lá aquele grupo. Tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigadão aí, boa noite, gente. Boa noite, professor. Tchau, gente. Boa Valeu, noite. tchau, boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos aí. Boa noite, mestre. Valeu.